Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero meditar aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 9, né, como é Deus, a aparência, a descrição de Deus, né, ou do Senhor Jesus. Vamos ver aqui, né, a visão que Daniel teve. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira. A Bíblia aqui mesmo, no livro do profeta Daniel, diz que a ciência se multiplicaria nos últimos dias e está se cumprindo. A ciência se multiplicou nos últimos anos. A Bíblia diz que o tempo seria abreviado e os dias estão passando depressa, estão abreviados mesmo. A palavra do Senhor diz que a arca repousou nas montanhas de Ararat. E recentemente, alguns anos atrás, encontraram a arca, ou resquício, né, o que sobrou dela, na coberta de vegetação, nas cadeias do Ararat, na Turquia. Então a própria palavra de Deus é fiel, verdadeira, é o livro sagrado, a palavra de Deus. Nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, em 1947, encontraram os rolos do Mar Morto, com praticamente todos os livros da Bíblia, traduziram, e eles estão praticamente idênticos à atual Bíblia que nós temos em nossas mãos, mostrando que Deus guardou a sua palavra, conforme está descrito lá no final do Apocalipse. Qualquer que acrescentar ou tirar um tio, né, da lei ou da palavra, também sofrerá as punições, ou seja, tem uma sentença, tem uma proteção sobre a palavra de Deus. E aqui nos dá a descrição do Senhor, um ancião de dias. A veste, uma túnica, uma veste branca como a neve. E o cabelo da sua cabeça como a pura lã, cabelo branco. O seu trono como chamas de fogo e rodas de fogo ardente. Um fogo bonito, um fogo cor de ouro, cor de âmbar, um fogo bonito, né? Uma cor linda. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Abriu-se o livro, né? E ele assentou-se no juízo e abriram-se livros. Lá no Apocalipse também temos, glória a Deus, uma descrição maravilhosa, né? Que vem confirmar essa de Daniel. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, ou seja, uma túnica, né? Olha aqui no versículo 14, Apocalipse 1, 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, né? Ou metal polido, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Louvado seja Deus. Essa é a descrição de Deus e do Senhor Jesus, né? No livro de Daniel, no livro de Apocalipse. Agora eu pergunto, alguma das imagens adoradas na idolatria se assemelha a essa descrição? Mas nem por longe, né? Um ancião de dias, cabelo branco como a lã ou como a neve, uma veste talar, uma túnica até os pés, os pés como metal polido, os olhos e o rosto como chama de fogo, um trono de fogo âmbar, fogo dourado, fogo bonito, um rio de fogo saindo debaixo do seu trono, milhões de milhões, milhares de milhares o servindo e assistindo diante dele.
Louvado seja Deus. Nada do que se adora, né, do que se idolatra nas religiões, se assemelha com o Deus descrito na Bíblia. E ainda que se fizesse uma imagem conforme descrito aqui, já seria pecado, porque não é para fazer. Deus se conhece pela palavra, pela fé, pela revelação do Espírito Santo, não pela vista. E a própria Bíblia diz que pelo que ele criou, a criação de Deus é mais do que suficiente para nós crer nele, né? Então não precisa de imagem nenhuma. Mas mesmo que houvesse uma imagem, e as que existem por aí, santa disso, santa daquilo, umas dizem que é a mãe de Jesus, até não sei o quê, nenhum desses deuses que são adorados, que são reverenciados, carregados, se assemelha com a descrição do verdadeiro Deus. Então isso mostra o grande engano, o grande engodo que o povo tem sofrido. Por isso se volte para Deus o quanto antes. Largue a idolatria, largue o pecado, a prostituição, o adultério, a bebida, o cigarro, a droga, a mentira, o furto, o roubo, a hipocrisia. Largue tudo isso e se volte para Deus o quanto antes, para escapar da condenação eterna ao inferno e ao lago de fogo. Só existe uma possibilidade, através de Jesus Cristo, descrito aqui como cabelo alvo como a lã, branco como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, metal polido, como bronze, né? Metal com brilho do metal. De um Deus santo, louvado seja Deus, mas que não é para fazer imagem dele, de espécie alguma. Mas a descrição dele é de poder, de glória, de majestade, mas ele é manso e humilde de coração. Louvado seja Deus. Sua voz como voz de muitas águas. Não se deixe enganar. Olha a diferença do Deus que a Bíblia descreve para os deuses que são adorados pela maioria das pessoas, enganadas. Vamos orar a Deus e clamar para que o Senhor tenha misericórdia e dê oportunidade de salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a descrição do Senhor aqui pela palavra é maravilhosa, um Deus santo, um Deus que é um fogo consumidor, um Deus que é puro, ó Pai querido, Rei da glória, um ancião de dias, cabelo alvo como a neve, branco como a lã, ó Deus excelso. Mas hoje em dia o ser humano, quando vai branqueando o cabelo, ele pinta para parecer mais jovem, pinta de uma cor, pinta de outro. Pai querido, não querem ficar semelhante ao Senhor, ó Deus altíssimo, Deus eterno, nesse aspecto que poderia ser semelhante. E os deuses que são adorados, Pai, em forma feminina, em forma disso, daquilo, de tantas coisas, que não se parece nem um pouco com o Deus Criador, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, descrito nas Sagradas Escrituras. Por isso, repreendemos a idolatria, repreendemos o engano de Satanás através das religiões e pedimos, Senhor, tenha misericórdia dessas almas, salva, livra, liberta, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.